Fala pessoal, no momento que estou gravando esse vídeo, eu mandei uma entrada muito legal, foi publicada aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, para o Kevin De Bruyne dar pelo menos um chute a gol. Tava lá no meu grupo gratuito também, a gente ganhou no milagre depois ele ter perdido um gol embaixo da trave, né? Não deu para poder pegar a entrada ao vivo que a gente queria no City aqui, mas foi um amasso, tá, do City e uma vitória bem tranquila aqui, interessante, tá? O Vasco tomou um gol no último lance e deu um headzinho aqui pra gente. Jogo do Capcom Brusque, a gente não fez nada, a gente ganhou nos cantos do primeiro tempo aqui do Náutico contra o São Paulo. O Náutico já fez 3 escanteios aqui nesse jogo e a gente está agora pelas finalizações do Grêmio contra o CSA. Se bater, terminamos o dia no green. Se não bater, vamos terminar no red. Tomara que bata pra gente poder fechar positivamente aqui. Era pra gabaritar, né? O Vasco tomando um gol nos minutos, só coisas que o Vasco proporciona mesmo. Para hoje, pessoal, a gente tem aqui o prognóstico especial para a final da Liga Europa e também todos os jogos da Copa do Brasil. E as minhas dicas vão rolar todas depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tic na área aqui para mais um vídeo. Vamos analisar o primeiro jogo mais importante do dia, a final da Liga Europa entre Tottenham e United. Um deles terá a sua temporada salva. Foi uma campanha pífia de ambos na Premier League. A sorte de ambos é que só caem 3, caíssem 4, estariam ameaçados pelo rebaixamento. E a inconsistência foi a palavra-chave de ambos os times nessa temporada. Porém, na Liga Europa o desempenho de ambos foi muito positivo. O United quase com uma invencibilidade aqui, conseguindo ótimos resultados diante da maioria dos seus adversários. A remontada histórica diante do Lyon, uma quase invencibilidade, não, uma invencibilidade na campanha, enquanto o Tottenham só perdeu para a equipe do AZ no jogo de ida de fora de casa. Nas fases finais, passou pelo Frankfurt, conseguiu passar pelo Bodo também e teve uma campanha um pouco mais acessível. Um problema para o lado do Tottenham são desfalques de 2 jogadores muito importantes de meio campo, um o Kulusevski, o outro o Maddison. Eles são baixas relevantes aqui para esta equipe. O Tottenham gosta de jogar comandando as ações do jogo, tentando um pouquinho de pressão, mas eu tenho notado nos últimos minutos do jogo, na parte final, um desgaste. E isso para um jogo que pode muito bem terminar empatado e para prorrogação, pode ser uma coisa que pesa bastante. O time também não vai poder contar com Reguilhon, Foster, Timo Werner, Kinski, Draugstein, Scarlett, Bergwall e o Pep Sarr. Todos esses são baixas de um time que já se mostrou limitado, mas à frente vai ter o Hillson, que é um jogador de muito gabarito, e o Solanke, que é um atacante muito interessante também, querendo já um título na sua estreia. Do outro lado a gente tem o Manchester United, que como eu falei, fez uma campanha bastante positiva, uma campanha invicta, mas que na Premier League ficou muito abaixo. O Rubem Amorim chegou e aumentou sim o nível técnico da equipe, mas a equipe segue inconsistente, com alguns problemas, principalmente no lado defensivo, sofrendo gols aqui repetidas vezes. Apesar disso, tem um trio defensivo com o Lindelof, Maguire e o Yoro. O Gart, fique atento nesse jogador para poder tomar um amarelo, tá? Ele é um cara que combate bastante, faz faltas e frequentemente é advertido. À frente tem 2 jogadores que eu gosto muito. Um deles o Garnacho e o Bruno Fernandes, esse é o principal jogador da equipe. E o Rodon é um atacante que eu particularmente não gosto muito. O estilo do United é um estilo mais de contra-ataque, em velocidade, aproveitando algo que pega bem contra o Tottenham. Por isso, eu vou recomendar para vocês nesse jogo aqui o título do Manchester United. Essa é a minha aposta, tá? United para levantar a taça e United para ser campeão. O estilo do Tottenham, ele é de um pouco mais de pressão, avançado e tem que tomar bastante cuidado com um ponto forte do United, que são os contra-ataques. Então, esse fator específico dessa equipe do Rubem Amorim nesses contra-ataques, da presença de jogadores também mais decisivos, mais acostumados a decisões, uma camisa mais pesada também, me faz acreditar e o United será o campeão. O risco fica por conta do histórico recente, já que os 3 jogos dessa temporada foram vencidos pelo Tottenham, mas com participação relevante de jogadores que estão indisponíveis. Como eu disse para vocês, Maddison e Kulusevski. Então nesse jogo aqui eu vou de United para vencer a taça, ok? No segundo jogo a gente tem o Fortaleza receber do Retrô e cara, eu não acho o Fortaleza tão favorito assim diante do Retrô não, depois de 2 vitórias, um jogo onde não venceu o Bucaramanga, tomou 3 do Vasco e, tirando os 2 jogos aqui contra 2 adversários fracos, o Fortaleza não vem jogando nada. O Retrô fez um jogo bastante digno aqui. Obviamente é um time de nível inferior, nível de Série C, mas que consegue atacar, que consegue criar e que faz jogos bastante movimentados. O jogo está aberto aqui, o Fortaleza vai ter que ir para cima, mas acredito que o Retrô também terá suas chances. O que eu mais gosto aqui é o mais de 1,5 gols. A gente ganha tanto com 2 gols do Fortaleza, quanto eventualmente com um gol do Retrô e um gol do Fortaleza aqui. Então eu vou no mais de 1,5 nessa primeira partida.
Eu não sou fã de apostar nesse cenário do Fluminense, que é um cenário onde o time venceu o jogo de ida e não precisa de vencer o jogo de volta e ainda vai jogar fora de casa. Mas é um desnível técnico muito grande e eu vi o jogo do Fluminense também diante da equipe do Juventude. E apesar do Fluminense ter empatado, o Fluminense foi senhor do jogo, muito mais efetivo ofensivamente, criando excelentes chances e tomou o gol num contra-ataque, acabou conseguindo empatar. Então, contra um adversário que vai ter que se expor por conta do resultado, que está num nível muito abaixo, eu acho que o Fluminense cedo ou tarde vai conseguir buscar o seu gol e eu pego a vitória do Fluminense aqui em 1,70 ou mais. Não vou deixar para poder pegar numa linha mais esticada, porque vai um pouco mais para o final do jogo. Então, eu quero tentar entrar o mais cedo possível e essa é a minha dica para esta partida. Jogo do Bahia contra o Paysandu, pode ser que a gente tenha uma repetição do que foi o jogo de ida, com o Paysandu tentando pressionar, mas esbarrando um pouquinho nas suas limitações e num Bahia que é muito forte e que também consegue agredir ofensivamente. Eu não vejo o Bahia sentando em cima dessa vantagem não, tentando pressionar, eventualmente conseguindo marcar para poder matar a partida, mas o Paysandu sendo bastante digno também. Eu gosto, pessoal, bastante da linha de cantos desse jogo, apesar da média do Bahia não ser uma média muito alta, o jogo de ida teve 15 escanteios e com o cenário tendendo a se repetir, eu acho que essa linha pode muito bem bater no jogo também. A partir do momento que sair um gol, o jogo vai ficar muito mais solto, tá? Vai ser um jogo bem mais laicar. Acho que o Paysandu pode conseguir criar também. O Paysandu consegue produzir muitos cantos. Eu só não vou pegar a linha de cantos do Paysandu, porque a linha foi em 4. Fosse 3 cantos pro Paysandu eu gostava, mas o mais de 9,5 escanteios nesse jogo eu acho bem interessante, pessoal. E a minha dica aqui para essa partida. O jogo do Atlético Mineiro contra o Maringá é um jogo também interessante para escanteios, na minha visão. O Galo tem uma média de cantos muito alta. Maringá também consegue produzir escanteios, então mais de 9,5 cantos aqui é uma entrada interessante para essa partida. Para poder pegar no ao vivo, pessoal, a vitória do Atlético também eu gosto. Querendo ou não, apesar do Maringá ter feito uma campanha interessante, conseguiu inclusive eliminar o Atlético Paranaense recentemente também. Mas é um time de Série C que não está conseguindo uma campanha muito sólida ainda, tá? Apesar de não ter perdido, só ter perdido só um jogo que foi pro CSA, que é difícil de vencer. Fez um jogo imponente diante do Atlético, consegue produzir ofensivamente e é um time perigoso. Mas o Galo, na sua arena, com a força dos seus principais jogadores, é um time que tende aqui a vencer. E o Galo 1,60 aqui ou mais. Pode pegar, porque o Galo vai passar aqui da equipe do Maringá. Jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, pessoal. Aqui também um favorito que não precisa de vencer, mas que joga em casa contra um adversário de nível técnico muito baixo, que pode muito bem imprimir, e aqui é o que eu acho que vai acontecer, um ritmo forte no primeiro tempo, liquidar a fatura, depois rodar um pouco os jogadores e acabar administrando. O Botafogo da Paraíba é um time que é um pouco protagonista no seu estado, mas o Flamengo hoje é um protagonista nacional. O time vem também de uma seca de gols diante do Botafogo, então já vai querer retomar o caminho das vitórias aqui, pegar confiança, ter uma defesa sólida, e o Botafogo não está conseguindo render nem na Série C, pessoal. Então, todo o favoritismo pro Flamengo aqui e a vitória no primeiro tempo é o que mais me agrada. A cotação tá em 1,47, quero um 1,70 ou mais, vitória do Mengão no primeiro tempo. Para finalizar, pessoal, a gente tem um confronto aqui que ele tá um pouco aberto entre Corinthians e Novo Horizontino. O Corinthians tem um desempenho em casa que é muito sólido, né? Não perdeu nos últimos 5 jogos, com inclusive 4 vitórias, cumpriu o handicap apenas uma vez num jogo diante do Inter, onde o Inter teve um jogador expulso. O Corinthians tem titubeado um pouquinho em alguns jogos recentes, alguns jogadores lesionados também, a defesa fica muito desguarnecida sem a presença do Gustavo Henrique, mas é um time forte, com a chegada do Dorival tem bastante potencial. Eu tenho gostado bastante do desempenho do Novo Horizontino em muitos jogos da Série B, já peguei algumas apostas a favor do time, quem acompanha o canal aqui sabe, e acho que é um time que pode vender caro esses resultados. 2 jogos do Corinthians com o Novo Horizontino esse ano foram vencidos pelo Corinthians por 1-0, com partidas onde o Novo Horizontino deveria ter marcado. Então, assim, longo prazo, uma hora tem que chegar. O Novo Horizontino é um time muito competitivo, que tem poder de marcação forte, que eu acho que pode manter as coisas próximas. O risco está justamente no contra-ataque do Corinthians e no fato do Novo Horizontino ter que se expor, que não é algo muito característico dessa equipe. Mas eu vou recomendar aqui o handicap mais 1 do Novo Horizontino. Acho que a gente está bem defendido aqui para o time não perder de 2 gols nesse jogo, tá? O Novo Horizontino perdeu de uma vez só nos últimos 10. Fora de casa também tem conseguido cumprir essa linha, não perde por 2 gols para praticamente ninguém, nem no Paulistão, nem para adversários muito fortes. E o Corinthians não tem vencido por largas margens assim também, e tem se complicado em alguns jogos em casa. E não precisa de vencer por uma larga margem também, o próprio empate já classifica o timão. Então acho que a gente está bem defendido nessa dica aqui e eu vou recomendar ela para vocês, beleza? Então esses são os meus palpites para esta quarta-feira e eu pergunto a você quais os seus. Não deixe de participar do meu grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.